Aula Orçamento de Capital e Alavancagem. Esta aula é composta de 4 partes. 1 e 2, que nós vamos gravar 2 vídeos. Parte 3, eu já adiantei na aula passada. E a parte 4, eu vou postergar para depois que nós estudarmos estrutura de capital lá em Administração Financeira 2, após o capítulo 16. Então, parte 1. Alavancagem e seus efeitos no imposto de renda. Vejam este exemplo. Nós temos uma empresa, é a mesma empresa, financiada de 2 formas. Uma apenas com capital próprio, que nós estamos chamando de não alavancada, e outra financiada com capital de terceiros, 200 de capital de terceiros, a uma taxa de financiamento de 8%, ou seja, uma taxa de juros de 8%, e financiado 300 com capital próprio. Essa empresa, que é a mesma empresa, nós só estamos estudando 2 formas de financiá-la, ela gera um lucro antes do imposto de renda de 80. A empresa que é financiada, se nós financiarmos a empresa sem alavancagem, nós não temos juros e nós temos aqui um imposto de renda de 35%. 80 menos 35%, um lucro líquido de 52%. E aqui nós temos 8% de 200, 16 de juros, lucro antes do imposto de renda, o imposto de renda, lucro líquido de 41,60. Percebam essa diferença. A empresa financiada com capital de terceiros recolhe, paga menos imposto de renda. E este é o efeito que nós queremos estudar nesta parte da aula, ou seja, o efeito que a alavancagem traz para o imposto de renda, que é o que nós chamamos de benefício fiscal. A empresa não alavancada paga 28 de imposto de renda, enquanto a empresa alavancada paga 22,40. Há uma economia de imposto de renda de 5,60. Se nós considerarmos que o custo da dívida de juros era 16, menos esse benefício fiscal, nós chegamos a um custo líquido de 10,40. Se calcularmos a taxa efetiva, os 10,40, em relação aos 200 de dívida de capital de terceiros, nós chegamos a uma taxa final de 5,2%. Aqui está a origem daquele ajuste no custo de capital de terceiros, que nós já vimos nas aulas anteriores. Por isso o ajuste na taxa de juros do 1 menos T, 1 menos a alíquota do imposto de renda. Então nós temos aqui a taxa de juros, 1 menos a alíquota do imposto de renda, 5,2%, conforme demonstrado aqui. Veja uma forma alternativa de apresentar o resultado da empresa alavancada. Na DRE tradicional, nós temos primeiro os juros, depois o imposto de renda. Aqui nós jogamos o imposto de renda para cima e trouxemos os juros para baixo. Nós estamos considerando aqui, mesmo a empresa sendo alavancada, a alíquota cheia, a alíquota de imposto de renda sobre esse lucro, 28, como se a empresa não tivesse alavancagem, como se ela não tivesse dívida. E aqui nós consideramos aquele benefício fiscal. O benefício fiscal que ele está nessa linha, nós trazemos aqui para baixo para deduzi-lo dos juros, chegar no custo efetivo dos juros. Ou seja, os juros originais deduzidos do benefício fiscal. E aí nós chegamos no lucro líquido de 41,60 da empresa com alavancagem. Veja que é uma forma alternativa de apresentar a DRE, só para enxergarmos o que? O benefício fiscal sendo aqui deduzido dos juros. Há uma outra forma de apresentar esse resultado. Aqui está
nós consideramos aqui em cima o imposto de renda efetivamente pago, é o que está lá na DRE. Aqui nós colocamos o benefício fiscal. Voltamos para aquele 28 de imposto de renda, que é o imposto de renda se a empresa não tivesse capital de terceiros, se ela não tivesse despesa de juros. E aqui nós estornamos esse benefício fiscal, ou seja, deduzindo ele dos juros, e voltamos aos mesmos 41,60, que é o lucro líquido da empresa que tem alavancagem. Aqui está um resumo com as 3 formas de apresentar o resultado. Veja que nós mantivemos aqui a inversão, colocando o imposto de renda aqui em cima e os juros aqui para baixo. Essa aqui é efetivamente o que acontece. A empresa que tem alavancagem paga R$ 22,40 de imposto de renda e ela paga 16 de juros, R$ 41,60. O que nós fizemos? Essa foi a primeira forma alternativa de apresentar o resultado. Essa é a segunda forma alternativa de apresentar o resultado. Aqui tem o imposto de renda cheio sobre os 80, 35% sobre os 80, e o benefício fiscal está aqui embaixo, deduzindo dos juros. E aqui nós só abrimos o que? O 28 em 22,40 para quê? Para que vocês enxerguem o imposto de renda efetivo, aquele que nós encontramos lá na DRE real, e aqui o que seria o imposto de renda adicional se a empresa não tivesse, se ela não incorresse em despesas de juros. E aqui esse mesmo benefício fiscal sendo deduzido das despesas de juros. E o 41,60 que é o lucro líquido da empresa que tem dívida, que tem alavancagem, que incorre em despesas de juros e essas despesas de juros produz um benefício fiscal. Vamos analisar a remuneração do capital da empresa financiada pelas 2 formas. A empresa financiada sem alavancagem, não alavancada, a empresa financiada só com capital próprio. Olha, o capital próprio recebeu o lucro líquido de 52, a remuneração total do capital 52. Por quê? Porque essa empresa não tem dívida, ela não paga remuneração para o capital de terceiros. Já a empresa alavancada, os donos da empresa, o capital próprio recebeu de lucro líquido 41,60 e os donos do capital de terceiros, os credores, receberam 16, 57,60. Qual que é a origem desta remuneração? Onde que estes números foram originados? Então veja só, nós estamos analisando a remuneração do capital, aqui está o destino da remuneração, aqui está a origem. Vejam só, na empresa financiada sem alavancagem, os ativos geraram 52. Como os ativos são o mesmo, por quê? Porque a empresa é a mesma, nós só estamos estudando diferentes formas de financiamento, nós temos que os ativos também geraram 52. E aqui nós temos a diferença da empresa sem alavancagem com alavancagem. O que acresce nessa empresa? Acresce o benefício fiscal. Por isso que nós temos aqui uma remuneração de 52 e aqui uma remuneração maior para os fornecedores de capital. Por que maior? Porque essa empresa pagou menos imposto de renda. Aqui está o imposto de renda, o benefício do fiscal da dívida, ou seja, a dívida, essa despesa financeira, economizou imposto de renda. Essa economia vai para os fornecedores de capital. Se nós colocarmos isto em fórmulas, nós teremos o seguinte, olha. Aqui nós temos a remuneração total dos fornecedores de capital. Os fornecedores de capital recebem lucro líquido, o capital próprio recebe lucro líquido,
o capital de terceiros recebe juros. Então, no nosso exemplo, 41,60 mais 16, 57,60. Olha, lucro líquido é o lucro antes dos juros e imposto de renda, menos os juros, menos o imposto de renda, mais juros. Então, aqui nós temos o lucro líquido, aqui nós temos juros. Se nós fizermos LAGIR 1 menos T, nós temos isto. Se nós fizermos menos juros vezes 1, nós temos menos juros. Se nós fizermos menos juros vezes menos T, nós temos mais juros vezes T. E aqui, mais juros. Olha, menos juros mais juros se anulam e nós temos LAGIR 1 menos T mais juros vezes T. Aqui está LAGIR 1 menos T mais juros vezes T. E nós chegamos a este fluxo aqui de remuneração do capital. LAGIR 1 menos T, juros. O que são os juros? Dívida vezes a taxa da dívida vezes a alíquota do imposto de renda. No nosso exemplo, nós temos 200 de dívida, a taxa 8% e a alíquota de 35%. Aqui está, olha. LAGIR 80 vezes 1 menos a alíquota do imposto de renda, vezes a dívida, vezes a taxa da dívida, 8% de juros, vezes a alíquota do imposto de renda. E nós voltamos naquele 52 mais 5,60, 57,60. Veja só, a remuneração do capital pelo destino, lucro líquido mais juros, 41,60 mais 16, 57,60. E a remuneração do capital pela origem. Os ativos geraram 52 e o benefício fiscal 5,60. O benefício fiscal de onde? Quanto a despesa de juros economizou de imposto de renda? 57,60 no total. Aqui, isso é de Modigliani e Miller, que nós vamos ver lá no capítulo 16, no segundo semestre, quando estivermos estudando estrutura de capital. Este fluxo gerado aqui, está aqui, olha. Se a empresa não tem dívida, esse B é igual a zero e nós ficamos só com esse trecho aqui, esse termo, como fluxo gerado. Bom, se nós considerarmos que esse fluxo é uma perpetuidade, aqui está o valor presente da perpetuidade. Nós temos que descontá-lo a uma taxa, ao custo de capital. Nós vamos descontá-lo pelo custo médio ponderado de capital. Como não há dívida, o custo médio ponderado de capital é igual ao custo do capital próprio. E para representar esta condição particular, nós chamamos de R0, uma situação onde a alavancagem é zero. Então veja só, nós podemos ter aqui o custo médio ponderado de capital, ele é igual, como só há capital próprio, ao custo do capital próprio, e que nós tratamos como R0 para caracterizar essa situação muito específica, muito particular, que é a situação onde não há dívida, onde B igual a zero. Então aqui está o valor de uma empresa não alavancada. O fluxo gerado, que nós estamos assumindo uma perpetuidade, trazido a valor presente pelo custo do capital próprio de uma empresa não alavancada. Se essa empresa tiver dívida, o fluxo passa a ser este aqui que acabamos de ver. Então vamos lá, empresa com dívida. Aqui está o fluxo e nós vamos descontar este fluxo, considerando que ele também é uma perpetuidade. Olha, essa primeira parte que é gerada pelos ativos, assim como a empresa sem dívida, nós descontamos a R0, nós vamos descontar essa parte a R0. Essa parte que é o fluxo gerado pela dívida, isso aqui é o fluxo do benefício fiscal. O fluxo do benefício fiscal
que é gerado pela dívida, nós vamos descontar pela própria taxa da dívida, pela própria taxa de juros. Veja que nós vamos RB cortar com RB e nós passamos a ter B vezes T. Então, olha só, o valor da empresa alavancada é igual ao valor da empresa não alavancada, VN, mais o valor do benefício fiscal. Aqui eu destaco para vocês estudarem e refletirem um pouquinho, entendo a diferença de B vezes T aqui e a diferença de B vezes RB vezes T. Isto aqui é o fluxo gerado anualmente, é um fluxo perpétuo. Todo ano tem um fluxo desse. Por que nós temos apenas esse quociente aqui? Porque nós estamos considerando que esse fluxo é perpétuo e o valor presente de uma perpetuidade é obtido quando nós dividimos o primeiro fluxo pela taxa de desconto. E por que nós chegamos a B vezes T? Porque a taxa de desconto foi anulada com a taxa do numerador aqui. Então, isto é fluxo, isto aqui é valor presente. Não façam confusão com esses dois termos. Aqui é o fluxo e aqui é o valor presente do fluxo. Assim como isto aqui é fluxo e isto aqui é valor presente do fluxo. Então temos aqui o valor da empresa alavancada é o valor da empresa não alavancada mais o valor do benefício fiscal. E aqui é a representação gráfica. Aqui está a alavancagem, o B de dívida, de capital de terceiros. Quando o capital de terceiros é igual a zero, eu tenho o valor da empresa não alavancada. E quando a alavancagem é colocada, quando se coloca dívida na estrutura de capital, o valor da empresa aumenta. Aumenta por conta do quê? Por conta do benefício fiscal. Esta é a parte 1. Qualquer dúvida, qualquer comentário, escrevam para mim.